Muito boa tarde, pessoal. Primeiramente, gostaria de agradecer a todos vocês por disponibilizarem parte do tempo de vocês do dia de hoje para adquirir aí um conhecimento junto conosco aqui da Tocato e o pessoal da imagem. Meu nome é Eduardo Nistal, eu sou um dos diretores executivos da Tocato. Eu vou fazer uma breve apresentação, falar rapidamente quem é a Tocato, tá? E em seguida eu vou passar a palavra para a nossa colega, que realmente vai administrar o conteúdo sobre o tema de hoje. Bom, a Tocato é uma empresa focada em soluções de dados IA, tá? E o que temos a nosso favor? Né? Nós temos 20 anos de experiência, tá, de mercado, mais de 800 clientes na nossa carteira. E impressionante, mais de 100 casos de sucesso distribuídos aí no mercado, no segmento da indústria, do comércio e de varejo. E todos esses casos de sucesso, eu convido para vocês conhecerem um pouquinho da nossa história, o quanto a gente conseguiu contribuir com os nossos clientes através dessas matérias, dos nossos casos de sucesso. A Tocato ela tem uma vasta experiência, não só no mercado privado, mas também no mercado público. Tá? Hoje nós estamos sediados em Florianópolis, Santa Catarina, porém nós temos atendimento em todo o Brasil. Como? A Tocato hoje ela tem uma rede de canais. Por ser uma distribuidora, a Tocato faz a gestão, né, e tem parceria com diversas empresas distribuídas no Brasil como um todo, que transforma e monta o nosso ecossistema de dados. São profissionais que têm como premissa tratar os dados para levar tecnologia, consultoria e educação de dados para as empresas, para os nossos clientes. A Tocato ela tem como premissa e centrado 100% nos dados, na capacidade de interação e de prover tecnologia, consultoria através da nossa rede e principalmente cultura de dados para que nossos clientes comecem a tratar a sua empresa através de tomar as decisões através dos dados e não apenas através do feeling. Então, como distribuidora, nós temos como propósito unir todos os nossos consultores, a nossa rede de parceiro, com os fabricantes mundialmente, para prover soluções de dados para os nossos clientes. Ok? Eu gostaria de convidá-los, por favor, poderia alterar o slide? Gostaria de convidá-los para o DWX. O DWX, que acontece agora, no início de 2026, em março de 2026, é um evento fantástico que reúne toda a comunidade de dados em Florianópolis. E a nossa perspectiva agora para 2026 é reunir aproximadamente 5.000 pessoas. O ano passado nós reunimos 2.600 pessoas, ok? Nós vamos ter 40 horas de conteúdo, mais de 50 palestrantes que vão falar sobre dados e IA. Vamos ter mais de 6 palcos para vocês escolherem qual opção de conteúdo vocês querem tratar. E eu faço aqui um convite a todos vocês, para quem tiver interesse, pode entrar em contato conosco, que a gente tem uma condição, até uma oferta especial para quem quiser participar do TWX conosco, ok? E vamos ao que interessa, que é o tema de hoje, inteligência geográfica para expansão de negócios no varejo. Pessoal, esse é um tema muito falado, mesmo porque hoje o varejo ele representa mais de 20% do PIB. Então, a fatia é um segmento muito importante da nossa economia. E a gente traz hoje aqui o nosso parceiro, a Imagem Enzor, que tem uma tecnologia chamada ArcGIS, que é uma das tecnologias mais utilizadas mundialmente para que os clientes tenham como metodologia, arquitetura tecnológica
e serviços até de IA embutido para você expandir no seu negócio através dessa nossa solução. Okay? Eu convido aqui para expor todo esse conteúdo a nossa colega e amiga e parceira, a Ana Júlia Caetano, que ela é arquiteta e urbanista, que tem até urbanista, o profissional de urbanismo tem até como premissa principal planejar, projetar e organizar espaços urbanos, principalmente com acessibilidade e sustentabilidade, utilizando tecnologia. Então, ela vai expor um pouco de metodologias, vai falar sobre a tecnologia propriamente dita e a experiência que ela tem nesse contexto. Tá? Eu agradeço muito a participação de vocês e passo a palavra agora para a nossa colega Ana Júlia. Obrigada, Nistal. Bem, pessoal, boa tarde. Quero agradecer a presença de todos aqui. Eu me chamo Ana. A ideia aqui é apresentar para vocês, compartilhar, né, um pouco do meu conhecimento, da minha trajetória, principalmente com a parte de análise de dados para a inteligência nos negócios. Eu sou arquiteta e urbanista de formação, mas de alma eu sou analista de dados e essa parte de inteligência de dados mexe muito comigo. E quero compartilhar com vocês, né, alguns exemplos práticos aqui de projetos que eu já trabalhei, projetos da Esri, da Imagem, para que a gente consiga conversar e discutir sobre isso. Eu vou compartilhar a minha tela com a apresentação que eu preparei aqui para vocês. Eu só gostaria da confirmação, se vocês conseguem visualizar o meu PPT. Show, maravilha. Bem, o que eu separei de pauta aqui para a gente discutir é um pouco da visão de dados, até envia a parceria com a Tocato, né? Como o Nistal mencionou, a Tocato hoje coloca o dado no centro das análises dos projetos que eles trabalham. Não poderia deixar de falar de dados. GIS, que são os sistemas de informação geográfica. Vou falar também sobre a imagem, a Esri e o ArcGIS, que é essa solução. E também a questão de varejo, né? Trazendo aqui exemplos práticos de varejo e depois trazer uma aba aí de perguntas e respostas com o pessoal que está interagindo. Eu confesso para vocês que eu sou acadêmica e também sou nerd. Então, várias referências na minha apresentação, eu trago aqui coisas que a gente vê no dia a dia, para que vocês possam entender um pouco sobre esse universo de dados e o universo de inteligência geográfica. Há muitos anos atrás foi lançado o filme Avatar. Eu ainda era uma mocinha e nem fazia ideia que eu iria trabalhar na Esri ou na Imagem. Só que essa parte do filme mexe muito comigo porque parece ficção científica, de fato, né? Eles estão ali numa mesa onde eles têm um mapa. Esse mapa todo já referenciado com várias informações ambientais, informações dos nativos, né, dos próprios avatares. E eles fazem ali uma tomada de decisão em cima dessa mesa, que eles precisam chegar até essa árvore, porque ali tem a fonte de insumos que eles precisam coletar nesse local, né? E, por incrível que pareça, eu acho que deixou de ser ficção científica de uns anos para cá. Eu peguei um vídeo aqui do LinkedIn, de algumas pessoas que eu sigo, que eu admiro, do segmento de tecnologia, e hoje, isso daqui que vocês estão vendo é a realidade. Aquilo que a gente viu anos atrás no filme Avatar acontece hoje em dia para fazer tomada de decisão. De onde eu vou implementar o empreendimento, qual é o impacto que esse empreendimento vai ter no entorno, população, veículos, tudo isso em tempo real. Trazendo uma visão prática aqui de um projeto nacional, a Prefeitura de Porto Alegre, por exemplo, disponibiliza para os munícipes, qualquer um que entre nesse site, DM Web, consegue acessar todas as informações do município e ainda fazer simulações. Eu comprei um lote, o que eu posso construir nesse lote? Qual o pé direito? Qual é a altura? Qual é a largura do meu potencial empreendimento? E consegue, inclusive, fazer medições. Então, o avanço da tecnologia, né, ela proporciona o que antes para a gente era ficção científica. Aqui tem alguns exemplos, né, de mapas da Esri, da Imagem,
E o mais importante de tudo é, para produzir esses mapas, essas análises e esses cenários, a gente precisa de dados. E aí entra a questão dos dados multifuncionais e multidisciplinares, porque sem esses dados não é possível fazer isso. Então, vamos para a gênese do problema. Eu trouxe aqui uma informação da McKinsey, daquela consultoria conceituada, famosa, né, no mundo inteiro. E eles afirmam, com base em estudos deles, que 95,5% dos dados não são plenamente utilizados dentro das empresas, das instituições. Eu vou trazer um exemplo prático para vocês. Eu sou urbanista, então acabou que na minha carreira profissional eu tive muito contato, principalmente com construtora e prefeitura, né? Que são ali as principais stakeholders desse dinamismo do crescimento urbano das cidades. E me chateava muito quando uma prefeitura me ligava e falava: Oi, Ana, quero comprar uma imagem de satélite. E aí eu olhava lá no meu CRM e eu via que uma outra secretaria já tinha comprado uma imagem de satélite. Um exemplo prático, uma imagem de satélite, ela é um dado multidisciplinar. Com essa imagem aqui que vocês estão vendo, além de eu conseguir tirar as informações do lote, que é o que normalmente a prefeitura compra para fazer, eu posso, por exemplo, levantar piscinas para a Secretaria de Saúde. Esses tempos atrás, aqui eu resido em São Paulo estava tendo uma endemia de dengue. Em vez da Secretaria de Saúde ir lá vistoriar vários locais, ela deve priorizar os locais que tem piscina. E essa informação ela tira da mesma imagem de satélite da Secretaria da Fazenda, lá que tem as informações do lote. A Secretaria de Planejamento Urbano, ela tira informações de todas as obras de arte especial, né, as pontes, que tem dentro do município. A Secretaria de Cultura, de Turismo, levanta todos os locais acessíveis ao público por uma imagem de satélite. Secretaria de Meio Ambiente consegue extrair informações de todas as árvores. Mais uma vez, eu resido em São Paulo, numa região central. Aqui vive tendo queda de energia, porque a árvore cai e aí acontece de pegar na fiação da Enel. Então, com uma única imagem de satélite, olha quanta informação eu posso extrair. Outro exemplo prático, estava falando esses dias atrás com esse parceiro aqui nosso da imagem, da Esri, e ele tem câmeras espalhadas por um município para extrair vagas de carro. Com a mesma informação, ele consegue extrair comportamento de pessoas aplicando inteligência artificial. No caso para varejo, olha quantas informações a gente analisa para fazer a abertura de um novo negócio ou para estudar onde é que está o meu cliente para eu poder fazer prospecção. Provavelmente vocês analisam população, renda per capita, o potencial, concorrência, estoque, a dinâmica da cidade, a questão logística, ROI, valor do metro quadrado. E o mais desastroso de todas essas informações é que elas estão normalmente em formatos diferentes. Eu coloco bastante aqui o Excel, né? Porque acho que até o Bill Gates duvida do potencial do Excel, do que a galera usa, porque realmente o pessoal utiliza muito o Excel, um dado que está ali no computador, numa pasta do Google Drive, um Shape, um CAD, para poder analisar tudo isso, mas de forma separada. E o pior de tudo, existem disciplinas. Cada departamento é responsável por uma informação. E muitas das vezes esses departamentos, eles não se conectam, eles não se falam. Então, o estagiário do departamento A, talvez hoje ele está produzindo um dado que o departamento C já tem, mas ele não sabe disso, porque as empresas, os departamentos não se conversam. E como é que a gente resolve isso? Trazendo essa ótica multifuncional e multidisciplinar. Então, a maioria das empresas hoje que eu converso, todas elas têm muitos dados, o que é muito rico, só que esses dados estão desordenados. A primeira coisa que a gente tem que olhar é a organização e categorização desse dado. E depois é a gente conseguir conectar esses dados que estão em diferentes departamentos para trazer diferentes óticas de análise. E como que a gente faz isso? Eu vou parafrasear aqui o Milton Santos, né, que é um geógrafo brasileiro muito famoso. A geografia é o senso comum de qualquer informação. Então, pessoas estão em lugares, árvores também, a tubulação também passa por esse mesmo lugar, ruas, lojas, tudo acontece dentro de um ambiente geográfico. E é aí que o GIS nasce.
fazendo aqui uma brincadeira, o Giz, a primeira vez, né, que foi mencionado o Giz na história foi com o Jon Snow, mas não esse Jon Snow de Game of Thrones, foi com esse Jon Snow, que ele é um médico em 1854, quando nem computador ainda existia, esse cara teve uma ideia brilhante. Londres estava passando por um problema de cólera na época, e eu imagino, né, que ele devia ter uma mesa gigante, ele deve ter esticado um mapa assim, e ele começou a circular. Onde é que essas pessoas que estavam sendo contaminadas, onde elas trabalhavam, qual o caminho elas faziam, onde que elas dormiam, onde que elas comiam, e aí por conta disso ele conseguiu chegar em poços que estavam sendo a fonte de proliferação da doença, os poços que estavam contaminados, que as pessoas bebiam água e se contaminavam por conta disso. Quase 100 anos depois, aí a gente teve o primeiro computador da história, ali no finalzinho da Segunda Guerra Mundial, início da Guerra Fria. Em 63, vou puxar a sardinha para o meu lado, um arquiteto urbanista chamado Roger Tomlinson, ele fez o primeiro sistema GIS, um sistema de análise de dados com conotação geográfica. E em 69, a gente teve a fundação da Esri. Só para vocês terem uma ideia de quem é a Esri hoje é uma das maiores empresas privadas de software do mundo. Ela está ali junto com Google, com Microsoft. Ela tem um market share de 60%, 67% do mercado, ou seja, boa parte das empresas, sejam elas de diferentes segmentos, desde agronegócio, construção, empresas, instituições públicas, até varejo, utilizam o ArcGIS. E a imagem, ela é a distribuidora do ArcGIS no Brasil. Então, nós somos a Esri do Brasil, pioneira no segmento de geotecnologia há mais aí de 30 anos. E o que é o GIS, né? O GIS, então, ele não é um sistema. O GIS, na verdade, ele é um processo sistêmico para criar compreensão e melhorar a colaboração de dados. Dentro do GIS, eu posso coletar dados, eu posso visualizar dados, eu posso analisar e modelar dados, planejar e prever dados, que daí a gente vai falar ali daqui a pouquinho de inteligência artificial, tomar decisões com base em dados e, por fim, agir e monitorar essas ações, porque a partir do momento que eu tomo uma decisão, eu faço algo. Esse algo a gente também consegue monitorar dentro do ambiente GIS. E já dizia ali o fundador da Esri, que a aplicação do GIS ela é limitada à imaginação, à criatividade de quem está utilizando. Vocês vão ver aqui vários exemplos práticos disso. A mesma ferramenta, o mesmo processo sistêmico, diferentes visualizações finais e diferentes ideias finais. O GIS, a gente posiciona ele como sistema de sistemas. Então, o GIS, ele consegue se conectar com diferentes tipos de dados, como eu mencionei, desde PDFs, que são dados não estruturados, nuvem de pontos, Big Data, imagens de satélite, dados tridimensionais como CAD, BIM, ou meshes, vetores como CAD. Ou seja, a gente consegue conectar a maior parte dos dados desde que eles tenham uma conotação geográfica. O que isso significa? Eles têm que ter um endereço, eles têm que ter uma latitude e uma longitude. Eles têm que ter uma delimitação municipal, uma delimitação estadual, para que a gente consiga sobrepor e analisar essas informações. E tudo isso conectado a uma nuvem, que a gente chama de GeoCloud. E essa GeoCloud, ela disponibiliza vários aplicativos para várias necessidades. Então, a gente tem desde aplicativos mobile, para quem está ali fazendo, por exemplo, uma prospecção de um imóvel para adquirir, para fazer expansão de uma rede de farmácias. A pessoa está ali com o celular, ela consegue analisar e ver as informações e coletar as informações. Como também para um diretor, que ele vai precisar ver um gráfico, ver um painel para tomada de decisão. Como também pode ser para aquele que está analisando, para fazer um estudo de mercado. Então, a gente tem diferentes formas de visualizar esses dados. E aqui eu quero trazer para vocês alguns exemplos práticos. Esse daqui, deixa eu só sair aqui do apontador para que vocês consigam ver. Esse daqui é um exemplo prático de um cliente nosso, foi um projeto piloto que a gente fez, é uma rede de farmácias muito conceituada, principalmente aqui no Sudeste. E o problema de negócio deles era, eles precisavam entender em BH onde abrir a próxima farmácia.
E por conta disso, a gente fez um levantamento de pessoas. Isso daqui é um dado que o próprio ArcGIS já provê. Pessoas tanto por setor censitário como por ruas, porque uma rua que é dupla ou uma rua que é fechada provavelmente tem menos fluxo de pessoas. Analisamos poder de consumo, gastos em produtos pessoais, né? Shampoo, condicionador, que é o core ali de uma farmácia, gastos em produtos médicos, que também é o carro-chefe de uma farmácia, concorrência por localização por ponto, também por rua, quais as ruas que tinham mais concentração, polos geradores de tráfego, então supermercados, hospitais, shoppings e vendas online, que era um dado que eles já possuíam ali dentro do sistema deles CRM. E olha só que interessante, isso não é um PPT, isso daqui é um mapa que você pode clicar, dar zoom, clicar e ver as informações para você estudar aquilo que você está analisando. E, por fim, a gente aplicou uma metodologia chamada AHP, que basicamente é de você priorizar todos esses temas que eu mencionei para vocês, a gente foi colocando peso. Ah, esse é muito relevante, isso daqui eu não posso abrir mão dessa informação. E aí a gente, a partir desses pesos, teve um score final. Esse score final virou um dashboard, um painel que é fácil de visualizar, intuitivo, onde a gente consegue entender qual seria a probabilidade de dar certo ou não a abertura de uma farmácia de acordo com a localização. E esse dashboard também é flexível. A gente consegue mudar o mapa de fundo. Então, aqui a gente tem os mapas base, né, que a própria Azure disponibiliza. O que mais me agrada é as imagens de satélite, que são atualizadas com certa frequência. E aí a gente consegue começar a brincar com esse dashboard. Então, quais são as regiões improváveis, ou de média probabilidade e alta probabilidade? Vocês vão ver que eu dou um zoom dentro desse mapa, as informações do entorno, olha, dos gráficos, todas elas se alteram, porque elas conversam com a conotação geográfica. Então, se eu estou vendo determinada área, é essa área que os dados vão ser apontados para mim. A gente também consegue ver ali as camadas, então, eu quero ver os concorrentes, eu quero ver os polos geradores de tráfego nessa região, vendas online. Consigo clicar em cima de um desses pontos e ver a informação, quem é aquele concorrente que eu estou visualizando. Vocês vão ver, olha, eu clico em cima desse ponto, ele vai mostrar ali que é a Drogaria Araújo, uma concorrente dessa outra drogaria que era nosso cliente final. Consegue ver qual é a rua que essa drogaria está e qual que é, no caso, a cidade, né? BH, como já foi mencionado para vocês. Então, esse é um exemplo prático de aplicação de inteligência de negócios para uma rede de farmácias aplicada aí para varejo. Essa daqui é uma demonstração, normalmente para os técnicos, né, de inteligência de negócios, mas é o poder analítico da nossa ferramenta, não só para uma visualização mais C-level, que foi aquele dashboard, né, mas aqui é para os técnicos mesmo que estão analisando ali no dia a dia alguns empreendimentos. Então, esse daqui é uma ferramenta chamada Business Analyst, na qual eu vou colocar dados de população. Vocês podem ver no mapa, o mais vermelho é onde tem mais concentração de pessoas, e aí eu quero adicionar uma variável. Eu quero pessoas que tenham mais de 60 anos. Vocês podem ver que eu já adicionei outra variável, o mapa mudou. Porém, esse mapa, né, essa simbologia, não me agradou muito. Eu posso ir lá e mudar o estilo. Eu, particularmente, gosto muito dessa bivariada, onde a gente consegue ver, por exemplo, em azulzinho, são os locais onde tem muita população, mas não tantos idosos, com mais de 60 anos. E os marrons, por exemplo, são onde tem alta população e alta população a partir de 60 a mais. Então, essa bivariada é uma forma intuitiva de eu visualizar aqueles dois dados coletados. Aí, além disso, eu coloco, por exemplo, os pontos, né, os polos geradores de tráfego. Cada um desses pontinhos, cada simbologia significa uma coisa. Um é cafeteria, o outro é um shopping. Esses maisinhos que vocês estão vendo são hospitais. E aí, vamos dizer que eu identifiquei essa área aqui que está em marrom e eu entendo que é uma área potencial para fazer a abertura do meu negócio. Eu clico e eu consigo criar sites, né, que são esses raios, ou isócronas. O que são isócronas? Eu coloco o meu ponto e eu desenho, olha, em 3 minutos, 10 minutos, 5 minutos de carro, eu consigo chegar nessa área. E, inclusive, consigo
configurar qual é o dia da semana ou um horário de pico e ele já vai e desenha essa isócrona para mim. Ou seja, é a área que de carro eu consigo chegar. E ele me gera um infográfico. Dentro dessa área, qual é a população que eu atinjo? Qual é o poder de compra dessa população? A gente consegue configurar esse infográfico de diferentes formatos, a gente consegue, inclusive, comparar de 3 versus 5 minutos. O nível de, como mais uma vez, população, renda per capita, o poder de compra, população por idade, e também consigo, nesse caso aqui, eu vou fazer comparação de duas isócronas. Vamos supor que eu estou na dúvida se eu vou adquirir esse imóvel ou esse imóvel para poder fazer a expansão do meu negócio. Eu consigo lá fazer a mesma isócrona num outro local. Desenhei as duas isócronas, eu vou executar uma análise de adequação, ou seja, eu vou comparar essas duas áreas que vocês vão ver agora na sequência. Essa análise de adequação, a gente também consegue trazer os mesmos parâmetros utilizados lá no início, quando eu estava fazendo as simulações por setor censitário. Então, vocês vão ver que a ferramenta, inclusive para os técnicos, ela é muito fácil de ser utilizada, né? Ela é intuitiva. Eu só vou clicando ali avançar e daí eu já vou para os meus critérios. Com quais critérios eu quero trazer? Eu quero trazer dentro do mapa de prospecção, eu quero trazer as farmácias que já possuem nessa região e também os polos de atração. E aí, dentro da isócrona, ele já me deu a resposta que aquela primeira isócrona que eu fiz é a que tem mais potencial de eu abrir uma farmácia, nesse caso também, e ter sucesso. Porém, olha só que interessante, a gente consegue já entrar na metodologia HP. Aqui eu estou analisando o inverso, quer dizer que quanto menos farmácias, melhor. Se eu coloco positivo, vocês vão ver que equalizam. O mapa ele já altera na hora. E eu consigo mudar também quais são os parâmetros dessa análise. Vocês vão ver agora na sequência que eu vou escolher dentro do dado, ele tem várias informações. Qual é o faturamento, quem é aquela rede de farmácia, qual é o cadastro de CNPJ. Vamos dizer que o dado, dentro do dado que eu quero analisar, é a questão de cadastro. Eu já fui lá, vocês viram que mais uma vez alterou. E se eu adicionar mais critérios? Aqui eu só estou analisando 2. Vamos dizer que eu vou também adicionar a questão de renda per capita. Ou quanto que essa região, né, tem de gastos em produtos médicos. Mais uma vez, é um dado aí muito importante para farmácias. Como também eu posso analisar total de renda per capita ou da população que vive. Eu trouxe esses critérios a mais, ele já mudou a análise. Então, o que antes parecia que a primeira isócrona fazia muito sentido, hoje a segunda isócrona, a partir de todos esses parâmetros, com o peso de 20% cada parâmetro, a gente consegue ver que a segunda isócrona faz muito mais sentido de eu mandar uma equipe para prospectar uma área dentro dessa região. E além de executar a análise, a gente também pode gerar relatórios. Esse daqui é um exemplo de relatório padrão nosso, que o próprio ArcGIS, né, já tem de formato padrão, porém, tudo que vocês viram é configurado, então, desde os infográficos até o relatório. O relatório também pode ser aplicado dentro do padrão de vocês, onde mostra aqui todas as informações analisadas. E por fim, mas não menos importante, trouxe aqui uma aplicação de predição de dados urbanos. Esse foi um projeto que eu tive a oportunidade de trabalhar com a Prefeitura de São Paulo, que para a construção de políticas públicas, por exemplo, ela queria entender daqui 10 anos como que vai estar a cidade, quais áreas vão estar desvalorizadas ou valorizadas. E aí a gente fez esse mapa que a gente chamou de índice de prosperidade urbana. E isso daqui é absurdamente aplicável para varejo, que é você, em vez de analisar dados de agora, você começar a prever tendências de mercado. E isso é possível. No caso aqui, a gente pegou informações de equipamentos públicos e a gente comparou o ano de 2020 versus 2030. As áreas mais azuis são as áreas que vão valorizar. E as áreas que ficam mais vermelhas são as áreas desvalorizadas. Quem conhece São Paulo vai saber que essa região aqui mais vermelha, escura, é a região de Pare. É uma região ali próxima da Sé. E, além disso, a gente cruzou com outros dados. Então, eles conseguem ver quais são os equipamentos públicos dessas áreas para elas melhorarem esses equipamentos ou não. Ou se é um equipamento que já está numa área valorizada, não faz sentido eu mandar recurso para esse equipamento. Faz sentido eu mandar recurso para um equipamento que pode valorizar a área.
Então, esse foi um outro exemplo prático também, super aplicado aí para o segmento de varejo. Alguns dos nossos clientes, tanto o Esri, na questão global, quanto no Brasil. Então, a Droga Raia, que foi uma das demonstrações que eu apresentei para vocês. Grupo Boticário, Drogaria São Paulo, que é do grupo DPSP, Natura, Panvel, Walmart, a Chevrolet e a GM, o Starbucks, Porto Seguro. São todas clientes que utilizam para inteligência de negócios, tanto para expansão, como alguns deles também utilizam para a questão logística, a questão de estoque, de eficiência de estoque de acordo com as informações de consumo, né, e de venda. Os exemplos que eu trouxe para vocês são os exemplos hoje que a gente tem públicos. Muitos desses clientes têm várias aplicações e que, por ter a questão do modelo de negócio deles, dados deles, a gente não pode estar divulgando. Mas convido vocês se vocês quiserem saber mais sobre algum desses clientes em específico, a gente pode marcar um bate-papo para que a gente apresente para vocês como que eles têm utilizado, como é a metodologia, que tipo de mapa eles analisam, porque essa é a ideia daqui, né? A gente mostrar para vocês o universo, o potencial do GIS, para que vocês entendam que dá para explorar muita coisa. E me coloco à disposição. Aqui tem um QR Code com o meu LinkedIn, quem quiser me adicionar nas redes sociais para a gente conversar, ou quiser entrar em contato com a Tocato e uma reunião comigo, me coloco à disposição aqui para a gente conversar, pessoal. Vou sair aqui da apresentação. Mistal? A gente teve alguma pergunta, pessoal? Oi, Ana Júlia, muito bacana o conteúdo que você apresentou. Apesar de ter sido rápido, né? Acho que dá para a gente explorar depois pontualmente com as pessoas que tiverem interesse. Mas temos 3 perguntas aqui, ok? Legal. Que eu vou repassar para você. Vamos lá. Primeira delas, se a pessoa já possui, né, se a empresa já possui um sistema de dados de inteligência de mercado, o GIS substitui, né, agrega valor ou não? Tá, boa pergunta. Ótima, na verdade. Vários dos clientes de incorporação que eu converso, ou de até varejo também, eles já contratam algumas empresas que provêem informações de QNAI, CNPJ, dos concorrentes. O ArcGIS não substitui essas soluções. Na verdade, o ArcGIS é uma solução complementar. É para você pegar esses dados e você conseguir cruzar com informações que são públicas, como o zoneamento, como as informações do seu CRM, para que você possa fazer uma análise. Então, não, o GIS ele não substitui empresas provedoras de dados, mas o GIS agrega muito nessas soluções. Por quê? Normalmente essas soluções elas são limitadas. Então, você no máximo consegue fazer um mapa de calor. Você não consegue fazer essas análises, fazer toda a questão de ponderação de dados, ponderação de pontos. Então, o GIS, ele complementa a análise. Na verdade, ele fortalece esse poder analítico na hora de você fazer uma tomada de decisão. Legal, muito obrigado. Tem mais 2 aqui. A próxima. Como funciona a contratação do software ArcGIS? É por assinatura, você saberia dizer? Sim, é uma assinatura anual. Na verdade, depende da mesma forma que o ArcGIS é flexível para você mexer nele, é flexível também a forma que você pode contratá-lo. Então, hoje a gente tem assinaturas anuais, mas dependendo do projeto, pode inclusive ser uma contratação perpétua. E tudo vai diferenciar se o cliente quer colocar, por exemplo, num servidor interno, ele tem uma infraestrutura de TI e ele quer que o ArcGIS fique na infra dele, pode ser colocado. Como também pode ser disponibilizado numa AWS, numa Azure, como também pode ser a própria infra da Azure. Tudo isso vai depender do fluxo de arquitetura do dado. Se ele tem um servidor, um banco de dados, inclusive a gente se conectar com as soluções da Tocato, porque a Tocato hoje se posiciona fazendo essas conexões dos dados, mostrando em dashboards, em gráficos super realistas e a gente conectar esses mapas. Então, tudo vai depender, né, do que o cliente está precisando no fim de visualização para que a gente desenhe esse cenário de valor e de modelo de negócio, se vai ser uma assinatura, se vai ser perpétuo.
Legal, obrigado. E referente à IA, o mundo da IA, o ArcGIS tem alguma ferramenta integrada à IA? Sim, esse exemplo de São Paulo foi utilizado, né? A gente treinou máquinas para analisarem dados históricos para fazer essa previsão de dados. E hoje a Esri ela desenvolve muito duas frentes em IA. A primeira frente é a frente do usuário final. Vamos dizer que dentro do ArcGIS é como se tivesse um chat GPT, que a pessoa que não é técnico ou não sabe fazer uma análise, ela pergunta, como que eu faço para analisar isso? O próprio ArcGIS vai lá e dá o passo a passo de como você fazer determinada análise ou determinado mapa. Essa é a primeira frente de IA, é a frente do usuário final, vamos dizer assim. E a gente tem a frente de IA para quem quer desenvolver e prever soluções ou dados. No caso, foi esse de São Paulo, onde a gente consegue, com Python, Java, APIs e SDKs da Esri, fazer uma linguagem, né, para fazer treinamento de máquina, para identificação de pessoas na imagem de satélite, identificação de piscinas na imagem de satélite. Então, tem essa segunda frente também. Legal. Muito obrigado, Ana Júlia, por trazer todo esse teu conhecimento aí para nós. Né? Maravilha. Pessoal, eu gostaria de agradecer a participação de todos vocês e eu gostaria também de deixar um canal direto com vocês, com a Tocato, para a gente poder acessar não só uma apresentação do ArcGIS também, mas também a participação até da Ana Júlia numa demonstração para vocês de toda essa solução para o varejo, ok? Agradeço muito, muito obrigado pela participação de todos. Tchau, pessoal. Muito obrigada.